Estamos em Lucas, no capítulo 20, a partir do verso 27, falando sobre o meu caro amigo. Lucas 20, 27. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filho. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos, por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dos mortos, dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. São iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, nos abençoa, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Terceira pergunta que fazem para Jesus, ali no pátio do templo, depois que ele entra em Jerusalém, você está lembrando? Última semana de Jesus. Primeiro vieram alguns escribas, alguns anciãos e sacerdotes, estava aqui o grupinho aqui dos religiosos. Vai vocês lá, faz alguma coisa, vê se pega ele no pulo. Da onde vem a sua autoridade para fazer as coisas que você faz? Lembra? 2 domingos atrás. Saiu chutando as mesas aqui, acabou com nossa lojinha. Aí Jesus diz: o batismo de João era do céu, era dos céus ou dos homens, vocês sabem? E aí, é dos céus ou dos homens? Se a gente falar que é do céu, estamos ferrados. Se a gente falar que é dos homens, estamos ferrados também. A gente não sabe, Jesus, de quem era. Não, então também não sei com qual autoridade eu faço essas coisas. Dá licença. Aí os caras voltaram: a gente vai pegar ele pegou a gente. Ih, que droga. Vai vocês agora, inventa alguma lá. Aí vieram herodianos e fariseus, cercaram Jesus. Aí Jesus andando ali no pátio. Escuta, deve pagar ou não deve pagar imposto a César? Você tem um denário aí? Lógico. Você tem denário. Aqui não pode ter denário, mas você tem denário. Que legal. Essa imagem aí no denário é de quem? Fala, pô, César. Então, caramba, dá para o César lá o que é de César e vê se vocês dão para Deus o que é de Deus. Vocês gostam de moeda, né? Povo para gostar de moeda. Dá licença. E continua andando. Mas aí, chega aqui. Acho que os saduceus ficaram loucos da vida, porque vai um grupo não consegue, vai outro não consegue, deixa com a gente agora. Porque o saduceu era o partido político-religioso. É esquisito falar isso, mas nessa época era assim. Porque as vertentes do pensamento de liderança desses homens para o povo se dividiam entre apoiadores ou não de Roma. E também as suas interpretações da lei. Então, esse governo, que não era bem um governo, porque estavam sob o domínio de Roma, mas a ascensão da liderança dos judeus sobre os judeus se dividia num pensamento religioso político. Então tinham os fariseus e os saduceus. Os saduceus, você sabe, dominavam o templo. Eles não eram a maioria. A maioria era dos fariseus. Eles estavam nas sinagogas, os escribas, os estudiosos da lei. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Depois você pode procurar no livro de Atos, anota aí depois, Atos 23, 8, você pode procurar o próprio Lucas lá em Atos falando: os saduceus não criam na ressurreição da alma.
Os fariseus acreditavam que a vida depois da morte prosseguia. E aí então eles estavam ali sempre nessa discussão. A maioria do povo, a gente acredita, que estavam com os fariseus. Acreditavam na ressurreição da alma, na eternidade. Os saduceus não eram tão populares, eles estavam ali no templo cuidando dos sacrifícios, eram uma aristocracia, claro, tinham mais dinheiro, e os fariseus estavam mais no povão. Então era bem provável que a maioria do povo esperava aquelas promessas do reino eterno, um reino de justiça, aquela ideia meio escatológica do futuro, do Antigo Testamento, para os fariseus era lido como uma ressurreição, e que eles, como judeus, viveriam isso, e os saduceus achavam que não. O interessante nessas 3 perguntas é que quando eu pergunto com que autoridade você faz isso, eu estou perguntando com que autoridade religiosa você faz o que faz, e com que autoridade política você faz o que faz. Quando eu pergunto a moeda deve ou não deve pagar o imposto a César, eu também estou falando sobre uma realidade religiosa, sobre ganhos e dependência do Império Romano, e também sobre você ser um subversivo ou apoiador de Roma, com esse negócio de pagar imposto. As 2 primeiras perguntas colocariam em xeque o Jesus que tem um discurso de fé e uma prática de vida, diante da religião e diante de César. Mas essa terceira pergunta, ela é muito mais relativa à fé. Porque a ressurreição não é um crime para os romanos. Pagar ou não pagar impostos e demonstrar ou não uma autoridade pode mexer com Roma, mas a ressurreição não. E os saduceus, talvez, colocando Jesus em xeque, e se ele não soubesse explicar este caso, e a maioria do povo esperava pela ressurreição, talvez caísse em descrédito. Se os saduceus conseguissem provar que Jesus não sabia nada e que eternidade realmente não existia. Era um jeito de desqualificar Jesus, diante do próprio povo que diria, não deve ser o Messias, ele não entende muito, não soube explicar. Os saduceus engoliram, a teologia dos saduceus engoliram Jesus, acho que ele não é mestre coisa nenhuma, e assim descredibilizando Jesus diante do povo, eles venceriam a batalha.